Olá, galerinha dos oitavos anos, tudo bem, turminha? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula então, meus amores? Vamos começar, né? Olha só, hoje nós vamos falar sobre a discussão oral. Está aí no livro 7, capítulo 13, as páginas são 44 e 45 e os módulos 118 e 119. Então vamos lá, meus amores. Discussão oral. Em módulos anteriores, você viu que a realização de debates é fundamental para a discussão dos temas polêmicos que afetam a sociedade, né? Então, olha só, embora nem sempre se consiga alcançar uma resolução por meio deles, quando opiniões e ideias divergentes são expressas e trocadas, amplia-se o conhecimento sobre o tema debatido. Então, olha só, uma vez que temas polêmicos geralmente são de interesse público, é comum que sejam discutidos em diversos âmbitos da sociedade, entre amigos e familiares, nas redes sociais, nas escolas e no governo. Assim, debates podem ser espontâneos e informais, mas também podem ser expressivamente formais. Nesses dois módulos serão relembradas e aprofundadas aí, gente, algumas características do debate formal, para que vocês e seus colegas possam aí ver o que é um debate regrado, tá? Então vejam só, o livro de vocês traz isso aqui, né, essa imagem. Assistir a um debate pode ajudar-nos a fazer uma escolha sobre assuntos que geram dúvidas. Então aqui uma mulher, né, pelo sapato, a gente vê isso, então ela não sabe aqui que caminho tomar. Então, olha só, o debate. Vamos pensar um pouco. O que é um debate? Então, aí na aula ao vivo, vocês vão responder isso para mim. O que é um debate? Né? E olha que nós vimos nas aulas anteriores. E para que serve um debate? Né? Vocês ficam aí pensando. E como é que se debate aí? Como que a gente debate alguma coisa, né? Essas 3 perguntinhas vocês vão responder aí para mim na aula ao vivo. Então, olha só. No seu dia a dia, são muitas as situações em que você tem que tomar aí as palavras para explicar, contestar, criticar, ironizar, sustentar uma opinião sobre uma questão polêmica e etc, né? No nosso dia a dia, isso é constante. Convencer os outros é uma necessidade não só para quem quer persuadir, né, que é o poder de convencer aí, mas para quem não quer ser enganado pela conversa alheia. Então, olha só, aí eu peguei para vocês aí do penteado, tá? E coloquei aqui, ó. Argumentar é discutir, mas principalmente é raciocinar, é deduzir e concluir. A argumentação deve ser construtiva na finalidade, cooperativa em espírito e sociedade útil. Então, olha só, por isso precisamos saber como debater. Então, olha só, em um debate você vai discutir, contestar, polemizar, tá? Argumentar, convencer, persuadir e defender um ponto de vista. Debate versus brigas. As divergências e as discussões estão presentes em várias situações de nossa vida. Por exemplo, discutimos qual é o melhor time de futebol, o melhor cantor, se determinada conduta de alguém foi certa ou não, sobre o certo e o errado, etc. A divergência é a condição necessária para que um debate aconteça. Mas se houver desrespeito entre os participantes, agressões verbais e físicas, essa interação deixa de ser debate e passa a ser briga, né? Então, olha aqui, debater não é brigar. Vocês viram que essa semana nós tivemos o caso polêmico aí da menina de 10 anos, né? Que ela foi violentada pelo tio desde os 6 anos e ela engravidou. E aí muitos achavam que ela tinha que seguir, que levar essa gravidez adiante, e outros achavam que não, que ela teria o direito de abortar sim, já que a lei exige, tá? E como vocês sabem, ela fez sim o aborto, ok? Então vamos lá, ó. Para um debate não virar briga, o que a gente tem que fazer?
tá? Então, vamos lá, ó. Vamos saber o que a gente deve fazer. Dar direito a todos os participantes de poderem expressar suas opiniões e argumentos. Ó, olha que importante. Não interferir quando os outros participantes estiverem expondo suas opiniões e argumentos. Respeitar os participantes para não ofender com palavras ou gestos como xingamentos, zombaria, palavras de baixo calão, gestos obscenos, etc. Ou seja, não agredir nem fisicamente, nem verbalmente. Aí, olha só, Voltaire aí, né? O que ele fala, ó. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Situação de debate. O debate pode acontecer em situações informais. No nosso cotidiano é muito comum. Debatermos com um amigo, um vizinho, um colega e com os familiares sobre assuntos diversos. O debate também pode acontecer em situações formais, entre candidatos a um cargo público, entre participantes de um congresso científico, na sala de aula para abordar um tema polêmico. Então, aqui, como isso acontece. Aí, olha só, o debate regrado, gente, o que é? Esse é um tipo de debate, ele é realizado quando o tema do debate é polêmico e seus participantes apresentam ideias controversas, ou seja, ideias contrárias aí, tá? Então, essa atividade apresenta regras e procedimentos específicos, o que requer tempo e preparação da equipe, tá bom? Então, ele vai aí no debate regrado, ele vai ter regras, tá? A disposição dos participantes no ambiente pode variar de acordo com a situação. A linguagem geralmente utilizada aqui é a variedade padrão, mas pode ser menos ou mais formal, de acordo com a situação. O perfil aí dos debatedores, presença de público, tema, local, né? O local aí do debate, etc., que vai definir esse tipo de formalidade ou não, tá? O debate regrado, ele é composto por... Então, vamos lá, ó. O moderador ou mediador. Quem é esse? É aquele que dita as regras, gente. Apresenta o tema a ser discutido. Escolhe os debatedores, estipula aí o tempo de cada um, interrompe-os quando necessário, coordena o debate. Visto que, quando um debatedor está com dificuldades argumentativas, cabe o mesmo passar a vez para outro debatedor, com melhores argumentos. Ele também avalia os argumentos, inicia e encerra a discussão. Vamos pensar aqui em um debate para esse debate regrado aí para a presidência da República, né? Vamos pensar em o William Bonner, por exemplo. Ele aqui seria o mediador desse debate, tá? Enquanto os debatedores aí seriam os candidatos aí à presidência do nosso país. Então, olha só, os debatedores expõem suas ideias e tentam convencer ao poder aqui de persuasão, né? Os interlocutores, fazendo uso de argumentos, razões e explicações. E olha só, a audiência, o público, são as pessoas que assistem ao debate. Elas podem fazer perguntas aos debatedores. Se o moderador aí, né, que é o mediador, permitir dentro das regras estabelecidas previamente. Pode também tomar partido sobre o tema discutido e decidir sobre a melhor exposição, tá? Então, olha só, quais são as funções aí do mediador, do moderador? Abrir a sessão, introduzindo o tema e apresentando os participantes, dar a palavra aos participantes, garantindo uma distribuição equilibrada aí do tempo, tá? Então, o candidato 1 vai ter 5 minutos, o 2 também, tá? Não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Animar o debate com novas perguntas e síntese parciais sempre que for oportuno. Dar a palavra ao público para que interrogue os participantes. Encerrar o debate e fazer aí um balanço geral, tá? Agora vamos ver os deveres dos debatedores, né? Que são, vamos dizer assim, os candidatos aí à presidência, no exemplo que eu dei para vocês. Preparar previamente o tema, pesquisando informações necessárias. Expor com clareza suas ideias. Respeitar as regras previamente estabelecidas pelo moderador.
escutar atentamente, evitando repetir as ideias já expostas, tá? E depois, não interromper quando o outro debatedor estiver com a palavra, nem utilizar uma linguagem agressiva. Vocês já viram isso, né? Às vezes o outro lá tá descendo a lenha, tá falando não fez um bom governo, enfim, eles têm que ficar quietos, tá? Tem que esperar aí a réplica para poder fazer isso. Aí, olha só. Se os debatedores formarem um grupo de debate, alguns dentro do grupo assumem o papel de secretários para ajudar o colega que estiver debatendo. Registram o tipo de argumento apresentado pelo outro grupo. Apresentam argumentos de defesa com base nas pesquisas feitas e confrontam com argumentos do oponente. Pessoal, vamos pensar aqui. Isso aqui seria numa sala de aula, mas vamos pensar lá no debate da Previdência. Então, tem várias pessoas ali por trás, né, desse candidato que vai fazendo essas anotações. Aí, quando vai para o comercial, eles se juntam ali rapidinho, tá? E conversam sobre. Aí, olha só, como agir em um debate regrado? Como já diz o nome aí, regrado. Esse debate, ele tem regras e deve ser cumpridas, tá? Ou o debatedor está fora do debate. Não se julgam pessoas, mas sim as ideias. Jamais a discussão deve ser levada para o lado pessoal. Não se interrompe a exposição do outro. Deve haver igualdade de tempo para cada participante expressar suas ideias aí, em igualdade de condições, tá? Como eu disse, não pode ter 2 pesos e 2 medidas. Se são 10 minutos para cada. Os participantes devem evitar aí repetir argumentos. Quando um debatedor contra-argumenta em relação ao ponto de vista do outro participante, pode-se restabelecer o direito de réplica. O que é isso? O direito de dar uma resposta à argumentação do outro. Em resposta à réplica, pode pedir tréplica, reforçar ponto de vista dito inicialmente, o que depende apenas de um acordo entre os participantes e o moderador antes de se iniciar aí o debate, ok? Os participantes devem observar as normas combinadas e atender às solicitações do mediador do debate. Então, vamos lá, As características do debate aí que o livro de vocês trouxe, né? Ele fala aí que são basicamente, há 3 elementos no debate: moderador, debatedores e plateia, tá? O moderador, como nós já vimos, é aquele que conduz o debate. Os debatedores são os argumentos contra uma tese ou a favor dela, tá? Os lados opostos aí podem se formar em duplas ou em grupos ou individualmente. E a plateia nada mais são as pessoas aí que assistem ao debate. Aí a execução do debate: após a apresentação geral do moderador, o debatedor que defende a tese do debate inicia sua exposição durante um tema previamente determinado. Ele é seguido pela fala do debatedor, que é contrário à tese, que tem o mesmo tempo de fala do primeiro orador, tá, gente? Alterna-se aí os turnos de fala entre defesa e oposição, até que todos os oradores tenham apresentado seus argumentos, tá bom? Depois disso, pode haver direito de réplica, né, ou tréplica, como eu já disse para vocês, se elas tiverem sido incluídas nas regras acordadas antes do início do debate. Ok? Também é importante que os debatedores mantenham-se focados no tema em questão e não hesitem à violência, à intolerância ou preconceito aí, né? Não deve haver contra, né, ninguém. Observe que para planejar a realização de um debate, a classe deverá decidir diversas questões que as regras básicas não determinam. Por exemplo, quantos integrantes deverão compor cada grupo de debatedores? Qual será o tempo de fala de cada um? Haverá direito de réplica ou tréplica? Depois, a plateia poderá fazer perguntas? Se sim, em que momento do debate? É importante que essas questões sejam estabelecidas antes do início do debate, para que não haja desorganização ou para que nenhum lado se sinta prejudicado pelas indefinições aí das regras, tá? Durante o debate, é importante que as diferentes opiniões sejam respeitadas. São discutidas ideias e não pessoas. Portanto, não se deve julgar, né, fazer julgamentos aí relativos à imagem individual dos debatedores, mas sim o que eles argumentam.
Além disso, não é somente a fala que é essencial para debater, mas a escuta também. Afinal, o debatedor não pode exercer a réplica se ele não prestou atenção no que o lado oposto disse. Similarmente, a plateia também não consegue perguntar algo pertinente se não prestou atenção aí, né, aos que os batedores disseram. Turminha, aqui tá a explicação sobre um debate, né? Como que deve ser aí um debate regrado. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? No grupo da sala de vocês, que eu estarei à disposição, ok? A tarefa de vocês está aí no livro 7, tá? Na página 57, vocês farão os exercícios do 1 ao 3, tá? 1, 2 e 3. Na página 58, vocês farão o exercício 4, tá? E na página 59, vocês farão os exercícios 5, 6 e 7, tá bom? E não se hesitem, se tiver dúvida, é só vocês me chamarem. Turminha, boa semana, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula. Beijos!